Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana e hoje eu vou fazer o simulado, meu primeiro simulado, ó. Imprimi aqui e vou começar agora e vamos ver, né, como é que eu vou me sair. Terminei o simulado, aqui está ele já corrigido, e vamos lá, as considerações. Assim, eu confesso que eu não sei se eu tô feliz ou triste com o resultado, mas, seguinte, de conhecimentos básicos, eu acertei 26 de 40, e de conhecimentos específicos também, 26 de 40. Totalizando 52 questões de 80, que dá 65% de acertos. Assim, longe do que eu quero, porque eu sempre falo que eu quero fazer, eu quero estar com a minha porcentagem de questões, de acertos ali, pelo menos na casa dos 80%. E, assim, 65, né, tá bem abaixo disso. Mas, esse é o primeiro simulado que eu tô fazendo, e faltam ainda 4, que são que eu vou fazer, né, todo final de semana, até a data da prova. E aí, considerando isso, dá até um certo alívio, porque eu vejo que eu tenho ainda um tempo aí pra melhorar esse percentual. E fazendo um apanhado de todas as disciplinas, quantas questões eu acertei em cada uma, cheguei à conclusão que eu preciso estudar mais português. Eu vou deixar aqui do lado quantas questões eu fiz em cada disciplina, né? Em português eu fiz 6 de 15, foi nem a metade. E, assim, eu preciso melhorar porque é a disciplina que provavelmente terá mais questões na prova, que são 15 questões. Porque em conhecimentos específicos não dividiram, né, quantas questões vai ter em cada disciplina, a gente não sabe, só em conhecimentos básicos, então só vai dar pra saber mesmo no dia da prova. Então, assim, mas eu acredito, não sei, né, se vai ter outra disciplina que vai ter 15 questões. Então, português, preciso melhorar. Só que, assim, eu não considero, assim, que foi tão ruim assim também, porque as questões desse professor que faz esse simulado, os simulados, as questões de português, eu considero muito difíceis. Eu já fiz outros simulados para outros concursos e eu sempre achei, assim, um pouco puxado. Então eu penso assim, cara, é difícil você sair bem nessas questões aqui, porque é um pouquinho puxado, sabe? Mas é bom, eu prefiro assim que as questões sejam mais difíceis mesmo, porque é igual falam, né? Treino difícil, jogo fácil. Então é melhor a gente treinar e esperar pro mais difícil mesmo. E aí,
eu preciso estudar, né, mais português. Sustentabilidade, direitos humanos eu fui bem. Administração pública eu preciso dar mais uma estudada. Legislação institucional, fui bem. Direito administrativo, tenho que melhorar um pouco. Segurança de dignitários, eu fui péssima. Eu fiz só 1 de 5. Não acertei 1 de 5 porque todas as questões foi sobre trânsito. Não teve nenhuma de segurança de dignitários mesmo, porque dentro dessa disciplina tem conteúdo de trânsito, né? Mas aí pegaram só questões de trânsito nesse simulado. E aí eu fiquei até de cara chocada, porque eu achei que eu fosse ser melhor, tipo assim, eu achei que eu, né, tava sabendo do assunto. Eu vou até conferir de novo o gabarito dessa disciplina, pra ver se tá ok mesmo. Mas aí, né, eu tenho que revisar melhor e tal. Inteligência também, que eu fiz só 2 de 4, só a metade. Segurança orgânica, eu me surpreendi que eu fiz 15 de 17 e assim, eu fiquei, caramba, das 17 eu só errei 2. E fico feliz porque é uma matéria que eu acredito que vai vir bastante questões. Dentro dessa matéria tem vários assuntos de segurança orgânica, né? São vários subdisciplinas, sabe? Dentro de uma disciplina só, tanto que não é só um professor, tanto que vários professores fizeram questões dessa disciplina, porque são vários tópicos, várias disciplinas menores dentro dela. Em penal e processo penal preciso melhorar também, fiz 2 de 7, e direito constitucional foi até bom, fiz de 6 das 7. E é isso, esse foi o meu primeiro simulado. Eu falei que eu não sei se eu fico feliz, se eu acho bom ou ruim, porque é o primeiro, e aí no primeiro, geralmente, eu não sou muito boa, geralmente eu tiro uma nota baixa mesmo. E aí eu tava esperando que pudesse ser até uma nota mais baixa ainda. Mas também, então por isso que eu não fico triste, mas também não fico feliz, porque também não é a minha meta ainda, né, longe disso. Mas foi isso. Aí no próximo final de semana, vou fazer o segundo simulado, e aí essa semana vou continuar com as revisões, né. Hoje foi esse simulado. Amanhã eu vou... Então, hoje eu não estudei, né? Não fiz as revisões. Vou fazer amanhã, terça-feira. Aí, amanhã... Tô abrindo bem aqui rapidinho pra ver o que eu vou revisar. Amanhã vou revisar direitos humanos, direito penal e português. Terminando agora de estudar a última matéria de hoje, que foi Noções de Sustentabilidade. Salvar aqui, deu tempo de eu fazer só 10 questões. E aí das 10, eu acertei 8.
Aí pronto, aqui tá meu histórico de hoje, que eu vi primeiro atividade de inteligência, depois segurança de dignitários e noções de sustentabilidade. Deu 4 horas e 14 minutos. Bom, gente, finalizei por hoje. Hoje as matérias que eu vi foram atividade de inteligência, noções de sustentabilidade e segurança de dignitários. Em atividade de inteligência, eu vi um conteúdo novo. Eu não fiz a revisão, porque eu estou descobrindo que eu achei que eu tivesse terminado de ver essa matéria toda, mas não, eu não terminei. Tem muita coisa que eu não estudei, então eu tô tendo que estudar agora ao invés de revisar. E aí não consegui responder questões por conta disso. Mas em segurança de dignitários eu consegui responder 20 questões, e em noções de sustentabilidade eu respondi 10. Não consegui fazer mais, porque assim, tem um tempinho que eu estudo essa matéria, que eu vi essa lei de hoje, né, que é a lei de... Como é que é? É a lei de... esqueci o nome. Nacional de Mudança do Clima, coisa assim. E aí eu tava relendo aqui as minhas anotações da lei para poder resolver as atividades. E ainda assim, quando eu fui resolver as atividades, eu tava tendo um pouco de dificuldade, porque o assunto não tá fresquinho, né? Tem 2 meses que eu vi essa lei. E aí, foi isso. Amanhã eu vou ver... Nem sei o que eu vou ver, deixa eu olhar aqui. Mas... segurança de dignitários... Hoje eu finalizei as revisões. É uma matéria pequena nesse edital, ela tem poucos tópicos. Então hoje eu consegui finalizar. Dei uma revisada no simulado que eu fiz na segunda, porque eu não tinha ido muito bem. Aí eu vi dei uma revisada nas questões, né? Questão por questão, vi as alternativas, porque tava errado, porque tava certo, papapá. Aí fiz isso, respondi essas questões. E aí eu finalizei. Então, eu vou tirar a matéria do meu ciclo, né? E aí eu vou adiantar as outras que faltam. Tem matérias muito grandes, que eu vou demorar um pouquinho pra terminar a revisão. A atividade de inteligência é uma delas, porque como eu tô estudando, então eu vou estudar esses tópicos que eu nunca estudei, e aí pra depois revisar, né? Então, assim, vai demorar um pouquinho. Eu tinha comentado que eu ia fazer 5 simulados, né? Que tinha 5 simulados do GRAM pra poder fazer. Só que aí diminuiu 1, agora tem só 4, não vão ter mais 5. Aí eu tava pensando em comprar daquele Projeto Missão, não sei se vocês conhecem, mas é um site que tem banco de questões, simulados, flashcards, e eu ouço falar muito bem dele, que as questões deles, que eles elaboram, são questões, assim, muito parecidas com a banca e muito parecidas com o que cai na prova. E eu fiquei interessada por conta disso, né, por causa desse feedback. Eu nunca comprei nada deles, mas aí eu fiquei interessada. Eles têm um pacote lá só de simulado, que vem 4 simulados, e aí eu iria fazer esses 4 mais os 4 do GRAM, que dá 8, né? Só que aí eu ia ter que fazer uns 2 por semana, porque não dá tempo de fazer 1 por semana, né? Não tem tantas semanas assim até a prova, faltam só 4 semanas, 4, 5, uma coisa assim. E aí eu tava pensando, tô pensando ainda, não é uma coisa assim que eu já decidi, mas eu pensei, porque acho que quanto mais simulados fizer, melhor. E como falaram que eles são bem, assim, realistas, né, as questões dele da prova, aí eu acho que é uma boa também. E é isso. Por hoje foi só. Eu volto amanhã eu vou estudar, deixa eu confirmar aqui. Vai ser... Amanhã é quinta, né, vai ser Direito Penal, Direito Administrativo e Segurança Orgânica.
Bom, galera, hoje é quinta-feira, estudei essas 3 disciplinas. Em Direito Penal, como sempre, não me dei muito bem. Aqui, ó, quinta-feira. Cadê? Como podemos ver, eu fiz 11 questões, acertei 7, 64%. Mas fui melhorzinho do que na última vez, né? Revisei crimes contra a fé pública e em Direito Administrativo, licitações. Fiz só 10 questões, acertei 6. Também não fui muito bem, porque eu estudei a lei de licitações faz bastante tempo, então preciso revisar mais. E aí agora, acabei de pausar aqui, ó. Tava estudando segurança orgânica, vou salvar. Em segurança orgânica eu consegui responder até que bastante questões. Ó, essas questões aqui do PDF. Tinham 50 questões, fiz 45. Pelo menos essa matéria para salvar, né? Porque em direito penal e direito administrativo foi uma negação. Eu fiz pouquinhas questões. Mas sabe o que acontece? É que quando eu tenho muita dificuldade na disciplina, quando é um assunto assim que não tá fresco na minha memória, eu respondo menos questões, porque eu fico pensando muito na pergunta, nas alternativas, aí demora, e aí depois que eu respondo, eu vou olhar os comentários, e aí eu vou ver meu material, né, na parte em que eu estudei a matéria. Se for algum conteúdo que por um acaso, se for algum conteúdo que por acaso eu nunca vi, aí eu vou anotar, vou complementar, né, no caderno. Então, acaba que eu demoro mais. Então, pode perceber que quando eu vou mal nas questões, eu geralmente respondo... geralmente eu fiz pouca resolução das questões, entendeu? Por conta disso, porque eu acabo demorando mais nas alternativas. Agora, quando é um assunto que eu já tô dominando mais, eu consigo fazer mais questões, porque eu não fico muito tempo demorando pra ler, né, a questão, as alternativas, igual foi aqui com segurança orgânica. Aí eu vi... Dentro de segurança orgânica, o assunto de gerenciamento de crises. Em direito penal, mostrei, né, crimes contra a fé pública e direito administrativo, licitações. E é isso. Por hoje é só. Fiz minhas 4 horas líquidas. Agora eu vou trabalhar. E até amanhã.
Hoje, sexta-feira, estudei essas 3 disciplinas aqui. Em legislação institucional, eu vi o código de... esse aqui, ó. Não, código de ética não. Programa de integridade do Ministério Público da União. Aí fechei a revisão da disciplina toda. Nesse conteúdo aqui, eu não tinha questões lá no Gran Questões, acho que tinham 2 questões. Aí eu fiz as questões que tinha no PDF da aula, tinham 30 questões, fiz 26 das 30, essas daqui, ó. E na outra disciplina, que foi... aqui. Em administração pública, eu revisei planejamento. Aí em planejamento, já tinha questões lá no Gran Questões, né? Aí eu vou vir aqui no minhas horas, ó. Planejamento estratégico, fiz 16, acertei 13. E em direito constitucional, que era a última que eu acabei de terminar, revisei administração pública, fiz 3, acertei 7. Foi bem ruim aqui. Tinha muita jurisprudência que eu não conhecia. E aí ficou aí as 4 horas, finalizando a semana, né? Amanhã vou estudar, sábado, domingo também. Esse mês a minha meta é estudar todos os dias, todos esses dias. Quero preencher todos esses quadradinhos, porque a minha prova é mês que vem, né? Em maio. Vai ser aqui, dia 4 de maio. Então, assim, até o dia da prova, pretendo estudar todos os dias. E, gente, como eu falei aí, em direito constitucional, tinha muitas jurisprudências nas questões que eu tava respondendo. Eu filtrei, né, pelo assunto, e aí ele pega as questões mais recentes. E assim, questão desse ano, de 2025, e todas elas tinham jurisprudência. E como que eu tô fazendo pra revisar a jurisprudência? Eu tô fazendo pelas revisões mesmo. Vez ou outra eu abro o site o Dizer o Direito, que é um site de jurisprudência, né? E aí dou uma lida em algum assunto, mas eu tô revisando conforme eu for respondendo as questões. E aí, o que eu faço? Sempre que aparece alguma jurisprudência, eu anoto no post-it e colo aqui. Aí, hoje mesmo, eu anotei várias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Hoje eu anotei 5 jurisprudências que tinha nessas questões que eu fiz de direito constitucional. Por isso que eu fiz poucas questões, porque como eu tava anotando, né, as jurisprudências, aí demorou mais, não deu pra fazer muita questão. Mas, assim que eu tô fazendo... Queria falar também que as questões que tem nos PDFs estão me ajudando muito, porque estão me salvando, porque como tem muita matéria desse concurso, que é matéria assim, que não costuma ter em concurso, que são matérias novas e tal, não tem muitas questões, né? Então, como faz pra treinar por questões sem ter questões? Aí nos PDFs, nas aulas em PDFs que tem, sempre no final das aulas tem uma lista de exercício. Então, assim, é isso que tá me salvando. Então, graças a Deus que tem essas questões lá, que é o que tá salvando a minha pele. E... outra coisa, final de semana, esse mês, eu aluguei uma salinha de estudos para poder estudar os sábados e domingos, porque eu quero pegar mais firme, sabe, nessas revisões agora, que é o último mês antes da prova, né, e aí eu quero estudar sábado e domingo, assim, o dia inteiro, e como aqui em casa é ruim para poder estudar o dia inteiro, porque geralmente tem gente e aí, né, faz barulho, atrapalha, eu achei melhor pegar uma salinha de estudos, eu já tinha feito isso uma vez, e deu super certo, então eu quis fazer de novo. E aí tem uma salinha aqui perto de casa, dá pra eu ir andando, assim, coisa de 10 minutos. Aí eu já fui lá essa semana, já fechei com eles, e aí vou começar amanhã, sábado. Aí amanhã e domingo quero passar lá o dia, fazer o máximo de tempo que eu conseguir pra poder aproveitar bastante. E no domingo fazer o simulado, né, que domingo vai ser, assim, os dias fixos de simulado pra fazer. Eu tinha falado que eu tava pensando em contratar o Projeto Missão, né, comprar os simulados dele, só que assim, eu queria achar alguém pra dividir comigo, e eu não achei, então eu tô achando que eu vou acabar fazendo só esses simulados do Gran mesmo, e tá bom, se aparecer alguém, né, aí quem sabe, mas eu acho que eu vou ficar só com esses do Gran mesmo. Mas é isso. Na terça-feira eu não gravei porque a memória do meu celular tava muito cheia. Aí por isso que pulou de segunda pra quarta. Eu estudei, tá? Tudo certinho, fiz tudo normal, mas é porque tava muito cheia. Aí eu demorei um tempão pra poder apagar na terça, eu fiquei apagando, limpando a memória pra poder na quarta conseguir gravar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa semana. Um beijo e até o próximo vídeo.